Queridos, a passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite se encontra aqui neste Evangelho de Lucas, no capítulo 16 e o versículo de número 19. Lucas capítulo 16, o versículo de número 19, estas palavras do Senhor Jesus Cristo nessa tão bem conhecida parábola. Ora, versículo 19, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E o título desta mensagem nesta noite é Dois Destinos Eternos. E queridos, essa eu creio é uma das parábolas mais profundas e mais gráficas do Senhor Jesus Cristo. É tremenda esta parábola. Mas é uma parábola muitas vezes mal entendida, mal representada, mal explicada. É uma parábola ou uma história mal entendida por muitas e muitas pessoas. Porque é dito a respeito dessa parábola por muitas pessoas que aqui o Senhor Jesus Cristo estaria ensinando que pessoas ricas seriam punidas eternamente e que pessoas pobres e miseráveis, pelo simples fato da sua condição social, seriam recebidas diante de Deus. Como se o Senhor Jesus Cristo ensinasse que na morte de uma pessoa, ela recebesse a retificação dos males que experimentou ao longo dos seus dias nesta vida e de toda a injustiça. E que o rico agora, por ter vivido uma vida tranquila e confortável, ele deve sofrer e ser punido na morte, e que o pobre deve receber grandes vantagens porque não as teve em sua vida, e que o rico simplesmente porque foi rico e o outro simplesmente porque foi pobre receberam diferentes destinos baseado em sua condição espiritual. Mas é claro que o Senhor Jesus Cristo não poderia jamais estar ensinando tal coisa, porque o ensino do Senhor Jesus Cristo, obviamente, é que, e sempre foi, que há muitas pessoas ricas que herdarão o céu e que há muitas pessoas ricas que irão para o inferno porque um dia rejeitaram o Salvador e o seu Evangelho. E nós lemos nas páginas do Novo Testamento que muitas pessoas ricas buscaram a Cristo e reconheceram a sua necessidade de perdão e depositaram a sua fé no Salvador e por isso foram salvas. Mas nós vemos também que muitas pessoas riquíssimas desprezaram a oferta do Evangelho, seguiram em frente em suas vidas e realmente terminaram seus dias como pessoas condenadas e herdaram a punição eterna. Mas nós aprendemos também sobre pessoas paupérrimas que reconheceram seus pecados e que se voltaram ao Salvador e que encontraram o perdão desses pecados e a certeza de vida eterna. Mas nós também aprendemos sobre pessoas miseráveis do ponto de vista material e pobres, que rejeitaram a Deus em seus corações e em seus pensamentos e terminaram seus dias na condição em que estavam e entraram para a eternidade como pessoas condenadas. Assim jamais poderia ser o ensino do Senhor Jesus Cristo. A crendice popular de muitas pessoas, não só no Brasil, mas em muitos outros países, de que o Senhor Jesus Cristo de alguma maneira estaria ensinando que uma pessoa simplesmente por morrer pobre, simplesmente por ter experimentado aflições físicas, Deus a dará uma recompensa e um conforto e o céu, simplesmente porque neste mundo experimentou males e padeceu necessidades materiais, e que uma pessoa que tenha alcançado alguma substância material e tenha gozado de algum conforto, no final de suas vidas, terá que receber o contrário disso. Jamais poderia ser esse o ensino do Salvador. O que nós aprendemos aqui, na verdade, é um ensino tão claro e tão profundo a respeito da maneira como Deus enxerga as pessoas, ou vê as pessoas. É absurdo imaginar que nessa parábola o Senhor Jesus Cristo poderia estar ensinando que uma pessoa receberá o céu simplesmente por ter padecido privações materiais e que outra pessoa será lançada no inferno simplesmente pelo fato de que possuía bens. Mas o mais chocante é que você vê pessoas crendo dessa maneira e mesmo ensinando desta maneira
E você se pergunta de onde elas tiraram tal compreensão dessa parábola. Bem, aqui está a chave para a compreensão dessa parábola do Senhor Jesus Cristo. Está no versículo de número 15. Nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, ele diz ou começa a contar estas parábolas a certos fariseus que eram avarentos, versículo 14, e que zombavam do ensino do Senhor Jesus Cristo. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Observe agora: mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. O Senhor diz aos fariseus esta parábola, e aqui está a chave, e a chave é esta: nós, você e eu, na maioria das vezes, olhamos apenas o aspecto exterior das coisas, o aspecto exterior das pessoas e de sua vida, enquanto Deus vê o coração, Ele vê o caráter e Ele vê a natureza das pessoas. Nós enxergamos os aspectos materiais e externos e baseamos o nosso julgamento nessas coisas, mas Deus vê as motivações e as inclinações por trás das decisões, ações e escolhas. Assim, não seria a condição exterior daqueles indivíduos nessas parábolas que determinaria o seu destino eterno. E nós iremos manter esta chave interpretativa em nossas mentes para seguir ao longo desses versículos. Alguns comentaristas na antiguidade têm dito que talvez nem mesmo esta narrativa tenha sido uma parábola, mas uma história verdadeira. Eles afirmam isso porque em nenhuma das parábolas do Senhor Jesus Cristo alguém recebe um nome, mas aqui alguém é nomeado, Lázaro. Então eles dizem que talvez tenha sido realmente uma história, e o Senhor, conhecendo o caso desses dois indivíduos, e como Deus que Ele é, o destino eterno desses dois personagens, tenha contado esta história. Mas eu creio que não seja tal fato, ou tal interpretação, mas que seja uma parábola sim. E eu creio que este mendigo tenha recebido um nome aqui na história do Senhor Jesus Cristo por uma razão bastante apropriada e necessária. Por que ele recebera um nome? Porque este homem era conhecido por Deus em sua parábola. Porque ele era um cidadão do céu. Porque ele tinha o seu nome no livro da vida. E apesar da sua pobreza e da sua destituição material, Deus o conhecia e ele era um dos seus, e por isso lhe é dado um nome. Mas um homem rico, que a cultura popular e ignorante da época imaginava ser rico porque Deus lhe tinha favorecido, e ele tinha aquele esplendor e aquele conforto porque ele recebera o favor de Deus, nem mesmo recebe um nome na parábola do Senhor Jesus Cristo. E essa é uma atitude deliberada do Senhor em sua palavra, em sua parábola. O Senhor Jesus Cristo foi o mestre das palavras. E aqui ele está construindo uma história para, através dessa história, ensinar uma lição àqueles homens que confiavam em si mesmos e se gabavam da sua posição religiosa e social naquela sociedade. O Senhor Jesus Cristo está lidando com a ignorância e o folclore religioso popular daquela época, e ele usa uma tática literária, assim por dizer, para contrastar o que um daqueles homens significava para Deus e o que o outro homem significava para Deus, o seu Criador. Certamente, essa é uma parábola e cada elemento dela tem um propósito e um objetivo. Nós estamos lidando aqui com as parábolas do Senhor Jesus Cristo. E você se recorda uma segunda chave para entender isso, que é que todas as parábolas de Jesus têm um elemento salvífico. Não são apenas histórias morais, com a máxima moral no final e um elemento de moralidade sobre como viver, mas é algo que fala sobre a salvação, é algo que fala sobre o destino eterno, é algo que fala sobre a condição de uma pessoa sem Deus e de uma pessoa que se volta a Deus. Assim, mantendo essas duas chaves, se torna tão mais fácil para nós compreendermos o ensino do Senhor Jesus aqui. Bem, com essa introdução longa, deixe-me agora conduzi-lo através desses versículos em mais detalhe. Volte-se comigo para esse versículo 19. Ele diz: ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. São palavras grandiosas, não é? Adjetivos imensos. Esse é o propósito do Senhor Jesus Cristo. Havia um homem rico, isto é, um homem que possuía muitas propriedades,
um homem que possuía muitos bens. No versículo 20, por exemplo, nós lemos a respeito de esse outro homem que jazia cheio de chagas à porta daquele homem rico. É uma pena que os tradutores usaram o termo porta, porque o termo no grego se refere à a coluna de um portal imenso. Era uma construção imensa, ou um palácio, ou um grande templo. Esse rico não possuía uma portinha, ele possuía um portal, um imenso portão de entrada, talvez um espaço muito grande de gramado e de fontes e de flores, até chegar à sua imensa mansão. E ali estava aquele mendigo, um homem rico, um homem, nós lemos no versículo 19, que se vestia de púrpura. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura. O que ele estava fazendo vestindo-se de púrpura? Púrpura era a cor real. Ele achava que fazia parte da realeza. Ele se comportava como membro da realeza, ele se vestia de púrpura. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui? Na sua história, ele está como que enchendo a bola deste homem. Ele não era um governador, não nos é dito que ele era membro da realeza, mas ele se comportava e vivia como se fosse o tal. E ele se comportava como uma pessoa de alto escalão. Você percebe o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui? Ele vestia trajes reais. O Senhor está pintando ele com cores muito douradas realmente, para nos ensinar algo importante. Ora, havia um homem, diz o Senhor Jesus Cristo, rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Você percebeu algo importante aqui? Você notou como esse homem é descrito? Ele é descrito pelo Senhor Jesus Cristo inteiramente em termos daquilo que ele tinha, daquilo que ele vestia e daquilo que ele comia. Que maneira de descrever uma pessoa, não é? Nós não ouvimos nada a respeito do que ele era. Não havia nenhum mérito moral em seu caráter pelo qual ele poderia ser descrito. Ele não é descrito por valor algum. Por acaso é um homem de caráter? Nós não ouvimos. De conhecimento profundo, de um grande intelecto? Será que era um filântropo? Alguém que usava dos seus bens para auxiliar os demais? Alguém que tinha grande conhecimento e poderia aconselhar, dirigir as pessoas no caminho certo? Será que havia alguma coisa de substância nele que poderia ser descrito por falta de algum valor? Ele somente poderia ser descrito aqui como por aquilo que ele tinha, se vestia e comia. Queridos, que descrição trágica de um ser humano, não é? Tudo que pode ser dito a respeito dele por falta de algum valor é o que ele tinha, o que ele se vestia e o que ele comia. Mas como será que você e eu seríamos descritos por Deus se um telão pudesse aparecer aqui e nesse telão fosse mostrado a versão ou a opinião de Deus sobre você ou sobre mim? De que maneira você seria descrito nesse telão? Qual seria a opinião do teu Criador sobre você como pessoa? O que ele poderia dizer a respeito da tua vida e do teu caráter? Você possui um caráter? Você conhece a Deus? Poderia ser dito isso? Você já o buscou? Você já teve os teus pecados perdoados? Há um registro de uma vida voltada para Deus e para o próximo? É você uma pessoa humilde? Uma pessoa profunda, uma pessoa boa? Você poderia ser descrito em termos de teu valor como uma pessoa altruísta, como uma pessoa de pureza no íntimo e de caráter. Como você seria descrito nessa altura da tua vida por Deus? Ou como este homem? Acaso tudo que poderia ser descrito sobre você é a respeito do que você tem, do que você veste, do que você possui, os lugares que você já visitou? Que tragédia! E que tragédia é a vida de uma pessoa antes da conversão, antes que uma pessoa busque o seu Criador e receba o perdão de seus pecados. Como uma pessoa pode ser assim descrita aos olhos de Deus? Somente após a conversão nós poderíamos ser descritos como pessoas de caráter limpo, pessoas profundas e ao mesmo tempo humildes, pessoas com uma nova natureza e uma vida dentro de nós, pessoas que conhecem a Deus de fato e não só no pensamento como um ser distante, mas pessoas que têm um relacionamento com o seu Criador. Por que esse homem rico não tinha um nome?
Porque ele não possuía cidadania no céu, porque ele não tinha seu nome no livro da vida. Tudo o que lhe importava era o aqui, o agora, o hoje. Ele não tinha tempo para Deus, ele não tinha pensamento para Deus. Então Deus não terá tempo nem interesse por ele no momento em que a luz deste mundo se apaga para ele. E nós lemos a respeito disso. Mas nós lemos também nessa narrativa do Senhor Jesus Cristo a respeito de um segundo personagem, e aqui ele é chamado de Lázaro. Observe o versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Perceba que a pobreza desse homem e a sua miséria é propositadamente exagerada pelo Senhor Jesus Cristo. Isso para mostrar que não é o status social de alguém que importa diante de Deus ou que conta para a sua salvação, mas sim o seu relacionamento com Deus, mas sim se você é rico espiritualmente, mas sim se você um dia veio ao Salvador para receber dele o ouro do perdão e o diamante da vida eterna, o lugar no céu. Assim este homem que está indo para o céu nessa história é pintado propositadamente pelo Senhor com as cores mais miseráveis possível. Esse é o objetivo de Cristo, essa é a sua tática aqui. Ele está dizendo àqueles homens altamente religiosos e ricos que Deus vê o interior, que Ele conhece o coração. Bem, talvez não tenha muita força essa grafia dessa parábola em nossos dias, porque hoje nós invertemos, não é? Na mentalidade popular, folclórica, comum, a ideia é exatamente o contrário. Não é que o rico seria a primeira pessoa a entrar no céu, o fariseu, isso era a ideia daquela época. Se uma pessoa era altamente religiosa, ela seria a primeira pessoa a passar pelas portas celestiais. E se uma pessoa era rica e bem dotada, então Deus se agraciava dela e o abençoava. Mas hoje em dia é o contrário. Nós imaginamos que uma pessoa pobre, miserável e sofredora, Deus a receberá sem problema nenhum. E se uma pessoa se esbanja e tem algum conforto na vida, ela está condenada. Você percebe como a ideia é exatamente a mesma? Deus vê o interior. Nós enxergamos apenas o exterior. É por isso que esses dois são pintados com as cores mais gráficas possíveis. E aqui nós lemos sobre este mendigo que se encontrava em uma situação de grande miséria e infortúnio material e físico. Veja o versículo 20. Havia também um certo homem chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem rico. Cada palavra é importante. Ele jazia, e você conhecendo um pouco da língua portuguesa, sabe que jazer é quando alguém é colocado em um lugar. Aqui jaz fulano de tal, o que nos indica que talvez ele fosse aleijado, e alguém tinha que colocar ali, talvez num local de trânsito, onde ele pudesse mendigar. Que situação! Sem poder trabalhar, jazendo ali, largado e jogado à porta de um homem rico, esperando a bondade de alguém, mendigando pelo pão. Ele parece ser aleijado por jazer ali, se encostar ali. Nós lemos que ele estava cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam. Talvez a palavra desejar não mostre a força do original. Ele não simplesmente desejava, ele ansiava, o que nos indica que ele não tinha recebido nada e que ele desejava muito ser alimentado e ser auxiliado, e desejava ou ansiava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, provavelmente sacudida da toalha no chão em algum lugar, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Os cães vindo lamber-lhe a chaga. Mas não pense que isso é uma figura de compaixão, um cão com sua língua áspera em busca de sangue e carne. Os cães lamber-lhes as chagas. Então nós lemos sobre algo interessante no versículo seguinte. E aconteceu, no versículo 21, 22, que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E nesse momento os dois destinos eternos começam a se desdobrar. E o Senhor Jesus Cristo, a partir desse ponto, começa a mostrar uma visão, como se assim fora na sua parábola do céu. É ilustrativo, não há esse tipo de conversa no céu que nós vamos ver aqui. Faz parte da parábola do Senhor Jesus, é aumentado e exagerado de propósito para marcar um ponto. Mas nós lemos que os dois faleceram. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Esse termo seio de Abraão era uma palavra, uma ideia que todo judeu conhecia. Representa o céu,
um lugar de conforto com o pai da fé, Abraão. Ele foi levado pelos anjos para o céu. Mas o rico foi sepultado. Ele teve um funeral. Pense sobre esse funeral por um minuto. Provavelmente pomposo. Como naquela época, pessoas que tinham dinheiro poderiam contratar pessoas para virem para o seu funeral, a família, isto é, para chorar de propósito por aquela pessoa. Chorar e fazer clamor. Esse tipo de coisa existiam. Pessoas que eram contratadas para chorar em volta do caixão e mostrar grande pena e tristeza. Um grande funeral. E as pessoas em seus discursos encheriam a bola dele. E o seu caixão esplendoroso, da melhor madeira, talvez coberto com ouro e outras coisas. Mas apesar de toda a pompa, nós lemos que ele entra do tempo e do espaço diretamente para o inferno. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento. E ele vê de longe, então, Abraão, estando em tormento. Ó, queridos, eu não estou lendo aqui diante de vocês um livro de filosofia. Essas são palavras do Senhor Jesus Cristo. É Ele que está dizendo que o inferno é um lugar real e que o inferno é um lugar de tormento. Esse é o ensino do Senhor Jesus Cristo sobre o destino eterno de uma pessoa que nunca reconheceu os seus pecados e que nunca se voltou a Ele como Salvador. É um lugar de tormento, é um lugar de tristeza. E se nós tivéssemos tempo nessa noite, eu voltaria a tantas passagens para que você percebesse a natureza desse lugar descrito aqui como inferno. De repente, aquele homem, ele descobre o valor que tinha a sua alma. Por toda a sua vida ele desprezou a Deus, ele nunca pensou sobre a sua alma. Por todos os seus dias, tudo que lhe importava era a aparência, como eu me visto, como as pessoas me veem, o que as pessoas pensam sobre mim, minhas posses, e os meus prazeres, e as minhas experiências. Ele nunca pensou seriamente sobre a eternidade de sua alma, até que muito tarde ele descobre o valor de sua alma. Bem, você pode ser nessa noite uma pessoa atlética, uma pessoa bela, uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz de fazer as coisas, alguém que passa nos exames e nas provas com grande facilidade, alguém que no íntimo se orgulha disso, dessa sua capacidade, dos seus dons. E talvez você já tenha viajado e visto lugares que outras pessoas não têm visto, e talvez você possua diplomas que você de vez em quando olha para eles e se alegra. Mas será isso no final que caracterizará a tua vida? Será que tudo que poderá ser dito sobre você é isso? Como você se vestia, o que você comia, o que você tinha. Oh, quão trágico e quão nécios nós podemos ser se tudo que conta para nós é essa vida. E é o que nós temos, e você não tem tempo para considerar sobre Deus e sobre a eternidade da alma, e para pensar sobre o teu Criador, que Ele enviou a este mundo o seu Filho Jesus Cristo para salvar pessoas como eu e como você. E os dias vão passando e os anos vão seguindo, e o teu coração e a tua mente está somente no aqui e no agora. Mas a vida vai acabar, amigo. E ela vai acabar talvez quando nós menos esperamos. E esse é o ponto central dessa parábola. Eu não estou dizendo isso para te amedrontar, mas é o Senhor Jesus Cristo que está escrevendo essas palavras de uma maneira gráfica. Esse é o ponto central. A vida chegará ao seu fim neste mundo em um determinado momento, em um ponto determinado por Deus. A vida se acabará e você pode ou não pode ter tido sucesso na vida, pode ou não pode ter experimentado um décimo, um centésimo de que outras pessoas experimentam de prazer e de lazer e de conforto neste mundo, mas você terá que morrer. E você terá que entrar na presença do teu Criador um dia e encará-lo e prestar contas da tua vida e da tua alma para Ele e da maneira como você viveu em relação à sua mensagem, em relação a esta mensagem de salvação e de vida eterna. Se você terminar teus dias despreparado, então é uma eternidade longe de Deus. Oh, queridos,
há milhares, milhões de pessoas nesta noite andando pelas ruas de São Paulo que nunca buscaram a Deus de fato e de verdade em suas vidas, que nunca se importaram com as suas almas, que nunca buscaram o perdão de Jesus Cristo, e ainda assim elas têm em sua mente uma ideia vaga de que se existe um Deus, quando elas morrerem elas vão para o céu. Você percebe? Não há ninguém que conheça mais sobre a eternidade e sobre o que vem para além do túmulo do que o Senhor Jesus Cristo. E Ele nos diz que o inferno é um lugar de tormento. O inferno é um lugar onde não há alegria. O principal fato a respeito do inferno é que é um lugar onde Deus não está. Isso deveria ser o suficiente para nos acordar. Deus não está ali. Deus que é luz. O inferno é um lugar de escuridão, então. Deus que é amor e misericórdia, o inferno é um lugar de ódio, de miséria e de ranger de dentes. Deus que é conforto e graça e favor, o inferno é um lugar onde não há nada desse tipo. O inferno é um lugar de tormentos, daí essa palavra tão séria. E quão nécia poderia ser uma pessoa em não pensar sobre a morte e sobre a vida, e simplesmente seguir pelos dias em busca daquilo que pode ter, comer e se vestir. Mas veja esse versículo 23. O Senhor diz: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Bem, estas coisas são representações simbólicas. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: e clamando, versículo 24, disse: Pai Abraão, no inferno, pela primeira vez na vida, ou melhor, na sua existência, ele começa a orar. E estando no inferno, ergueu seus olhos, e o versículo 24, clamando, disse: Pai Abraão. De repente ele começa a se interessar pela oração. Mas é muito tarde, não é? É muito tarde para buscar a Deus, porque não há mais esperança. E Abraão, simbolicamente representando o Pai Celestial, dirá a ele nessas palavras. Disse, porém, Abraão, versículo 25, filho, lembra-te, etc, 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 versículo 26, e tudo que foi colocado diante de ti, há um abismo entre você e Lázaro, há uma separação entre aqueles que estão na condenação eterna e o céu, e além de tudo isso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Em outras palavras, não existe purgatório. Você não pode ir para um local de tormento por um tempo e depois entrar no céu. Há um abismo que separa esses dois lugares. De repente, consciente, no lugar de tormento, ele começa a orar. Nunca quis a Deus em sua vida, não o terá na morte. Você percebe a gravidade dessas palavras do Senhor Jesus Cristo? Amigos, nós recebemos o que nós buscamos e o que nós queremos. Essa vida presente é o teu voto para a eternidade. E a cada dia, a cada semana, a cada manhã, você está marcando um X neste voto e rejeitando a Deus e dizendo em tua vida: eu não quero a Deus. Eu prefiro essa vida. Eu prefiro os meus pecados. Eu não tenho tempo para Deus. A cada dia você está votando para a eternidade. Ouça essas palavras: e clamando, disse ele, Pai Abraão. Ele começa a orar. E de repente ele passa a crer em tudo que ele desdenhou um dia. Não é interessante? Na vida ele era um ateu prático. Dizia crer em Deus, mas vivia como se Deus não existisse. Mas agora ele se tornou um crente. Porque na morte, seja você um ateu, seja você uma pessoa que despreza estas verdades, na morte um ateu se torna um crente. Porque ele agora passa a crer em tudo aquilo que ele rejeitava e desprezava. Mas é muito tarde. Pai Abraão, ele diz, Pai Abraão, olha, peça para Lázaro. Eu estou nesse lugar de tormento.
Esse lugar da garganta arranhando de sede, de fogo, de chamas e de medo e de tristeza, que Ele molhe apenas a ponta do seu dedo e ponha no topo da minha língua, porque eu estou num lugar de tormento, Pai Abraão, e consciente de todas essas coisas. Ele fala sobre isso e ele clama, diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas pastor, você está tentando me amedrontar, você não sabe que tudo isso é símbolo. Oh, queridos, se isso é símbolo, imagine a realidade. Se por meio de símbolos nós somos despertados a respeito da eternidade, imagine este lugar de tormento onde Deus não está presente. Ele diz no versículo 27, disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai. Mande quem? Um mensageiro. Pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Muito interessante, não é? Será que no inferno, de repente, alguma bondade apareceu em seu coração? E ele começou a se preocupar com seus irmãos lá na terra. E ele quer que alguém vá lá e urja com ele para que ele se arrependa e não venha para esse lugar de tormento. Não, queridos. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte: mande alguém convencê-los. Esse é um lugar de hostilidade e de ódio. Um lugar onde Deus não está presente. E todas as minhas mentiras eles descobrirão quando chegar aqui. E tudo aquilo que eu fiz, e a minha trapaça, e o meu ódio, eles vão me odiar, e eu serei odiado, e odiarei mais, e mais, e mais. Ele não estava preocupado com seus irmãos. O texto indica que havia rixa, e briga, e ódio, e competição, talvez pela herança. Ele temia que seus irmãos chegassem ali, porque assim é esse lugar de tormento chamado inferno. É um lugar onde as pessoas se odiarão. E cada pessoa que entrar ali, que foi enganada por um outro, por uma filosofia, por uma religião, por uma liturgia que não conduz a Deus, será recebido com tremendo ódio, por saber que foi por causa dele, talvez. E daquelas mentiras, que agora eu estou nesse lugar de tormento, diga que eles saiam e que eles não venham, manda um mensageiro. Quanto tormento na alma e nos pensamentos, por ter desprezado a Deus e se afastado dele. E nós lemos essas palavras tão gráficas: pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Oh, não há bondade no coração deste homem, de repente no inferno. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, e nós poderíamos adicionar, tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, e tem Pedro, e tem aquele pastor, e tem aquele indivíduo que passou pelo meu caminho um dia, eu vi ele tão transformado, tão mudado. E tem aquela pessoa que bateu na minha porta um dia e me falou de Cristo Jesus. Se não ouvirdes a ele, nem mesmo, disse ele, se não ouvem a Moisés e os profetas, em outras palavras, o Evangelho e a palavra, tão pouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Por isso o amor de Deus, por isso a graça de Deus, em enviar o Salvador a este mundo, porque Jesus Cristo sabe muito bem como será esse local reservado para aqueles que desprezaram o Salvador um dia. Amigos, pense sobre o amor de Deus nesta noite, que Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, a este mundo, sendo Deus se fez homem, o santo e eterno de Deus, justo, glorioso, Criador de todas as coisas, tenha tomado um corpo e uma natureza humana para entrar neste mundo por pessoas como eu e como você. É porque Ele sabia, e Ele sabe qual é o destino eterno de alguém que termina os seus dias desprezando a Cristo e o seu Evangelho. Oh, considere o Senhor Jesus Cristo, considere o seu amor, considere o seu poder para salvar, considere esse Evangelho que continuamente tem cruzado o teu caminho e te dito: se arrependa hoje diante do Senhor. Se volte a Ele, vira as tuas costas para esse mundo e para esses pecados, volte-se ao Senhor enquanto há tempo, se aproxime dEle. Quão grande é o amor de Deus em enviar Jesus Cristo a este mundo. Será que nós desprezaríamos um Salvador como esse?
Será que nós empurraríamos de lado até o final de nossas vidas um perdão tão gratuito e tão rico como o de Jesus Cristo, a homens e mulheres como nós? Gratuito, porque Ele já pagou, porque Ele já comprou, porque Ele já adquiriu. Quão loucos e nécios nós podemos ser de nos agarrarmos a esta vida e desprezar o convite de salvação. Ele tem Moisés e os profetas, nem ao menos o ouvirá, mesmo que um morto ressuscite e diga como é esse lugar de tormento. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está falando sobre a dureza do coração humano. Você tem a Bíblia, talvez em casa um irmão que um dia foi salvo e tão transformado. Ou talvez um esposo, ou um filho, uma filha que encontrou o Senhor Jesus Cristo e de repente a sua vida mudou por inteiro e o seu caráter é uma pessoa mais limpa, uma pessoa mais amável. Mas o que você faz disso? Isso foi apenas uma mudança normal. Normal? Pode alguém deixar de ser um mentiroso e uma pessoa dominada por vícios e presa a este mundo se não for a obra de Deus? Pode alguém encontrar de alguma maneira neste mundo alguma alegria permanente se não for uma dádiva de Deus? Tantos mensageiros à tua vida e o continuamente sem tempo para Deus, sem tempo para o Evangelho, sem tempo para o perdão. Oh, queridos, você não deseja ser persuadido pelo Evangelho? Por quê? Você não deseja ser convencido por aqueles que foram transformados e continuamente dizem a você sobre a maravilha da conversão e da certeza de vida eterna? A criação em volta não te persuade de que há um Deus inteligente, de que um dia você terá que prestar contas a Ele? Será que o Evangelho não te convence que há um caminho de salvação e um perdão livre e gratuito que é oferecido? Será que a pessoa transformada que você conhece, salva, e que te diz, foi Jesus quem fez isso na minha vida, foi Ele que transformou o meu caráter, será que esse testemunho não te persuade da tua necessidade de buscar o perdão e de buscar a salvação? Oh, peça a Deus nessa noite e ore a Ele e rogue por um coração mais sensível, para que Ele amoleça esse coração duro e frio e resistente. Ainda que um dos mortos ressuscitasse, não haveria. Jesus Cristo está descrevendo a nossa natureza, quão obstinados e quão resistentes nós podemos ser. Peça a Ele que te faça sentir e desejar o perdão. Peça a Ele que abra os teus ouvidos para ouvir e desejar a vida eterna. Oh, diga a Deus, eu desejo conhecer o caminho de salvação. Ainda nesta noite, ore a Ele e diga, Senhor, eu quero compreender, eu quero entender o que eu devo fazer. Me ajuda mesmo a me arrepender. Me dá essa fé necessária para crer e me entregar por inteiro. Olha, Senhor, sobre mim me dá luz e entendimento. Eu desejo te conhecer antes que seja tarde, antes que não haja mais tempo nem esperança. Queridos, não siga em frente olhando as coisas externas em busca de aparências passageiras. Veja aquilo que é real e importante. Você possui uma alma eterna. Há um dia marcado para encontrar-se com teu Criador. Não siga em frente se alimentando e olhando as coisas exteriores e aparentes somente. Olhe as espirituais. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa conhecê-lo e conhecer o perdão de Jesus Cristo. Você deve vir a Ele. E se voltar a Ele enquanto há tempo, mesmo esta noite, não jogue fora a tua vida. Não jogue fora esses mensageiros de Deus, a tua alma e a tua consciência, vindo de tantos caminhos, para dizer, te arrependa hoje, se volte a Deus. Amigos, não jogue fora a tua vida. Satanás, o diabo, o inimigo de tua alma, é quem mantém a mente de pessoas tão presas e tão voltadas para o aqui e para o agora. E quando elas começam a se interessar por sua alma e a buscar o Salvador, de repente ele tenta persuadir, não, isso é uma válvula de escape. Agora não, isso é coisa para gente que não tem força. Você já passou por isso? Será que você percebe que é o inimigo de tua alma? Ele faz isso para que no final da tua vida, diante de Deus,
Tudo o que possa ser dito sobre você será sobre o que você possuía, o que você vestia, o que você comia. Mas ele é uma mulher, ele é um homem, é um ser humano que possui uma alma eterna, criado à imagem e à semelhança de Deus. Será que não houve nada de profundo nessa vida inteira? Será que não houve nada de valor? Um caráter limpo, o perdão de Deus, uma vida transformada? Será que não há registro dessas coisas, de uma busca por Deus, de respostas de oração e de entendimento sobre a vida? Não. O que você tinha, o que você se vestia, o que você comia. Que tragédia, o final de uma vida a ser descrita dessa maneira, uma vida sem o perdão de Jesus Cristo. Busque a Ele ainda hoje, volte-se a Ele ainda hoje, peça pelo seu perdão e pelo seu amor, rogue a Ele por graça e por certeza de vida eterna, diga a Ele o pior de você e Ele ouvirá. E se você orar com verdadeira sinceridade, Ele te perdoará e Ele te salvará, e você saberá que Ele te ouviu e que Ele te perdoou e que Ele te transformou, porque Ele te dará um novo caráter e a certeza de perdão e de vida eterna.